Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui quem fala é o Jordan. E no episódio de hoje é o episódio que a gente faz para se divertir. É o Derrube o Expert. Para quem não conhece o formato desse episódio, a gente traz um caso clínico e, no caso o Jordan vai ser nosso expert, ele vai tentar, com um raciocínio clínico aqui, tentar descobrir qual que é o nosso diagnóstico. E só lembrando que o objetivo final, né, sem querer passar pano para mim, não é acertar o diagnóstico e sim pensar no raciocínio clínico, né, ver como que a cabeça de um infectologista funciona, mais ou menos. Exatamente. Para o caso clínico de hoje, eu vou utilizar um caso que eu vi durante a faculdade, um caso vida real, e junto com isso eu vou usar os dados clínicos de um relato de caso que tem o mesmo diagnóstico. Então a gente depois posta o artigo do relato de caso, mas ele não vai ter talvez a mesma graça, porque todos os dados clínicos que eu vou descrever do caso são coisas que eu lembro, é um caso que me marcou, mas não estão todos descritos ali. Mas é justamente para a gente desenvolver o raciocínio clínico que é a graça do episódio. Bora lá? Bora lá. Então é um paciente de 46 anos, ele é proveniente de Curitiba, um paciente masculino, 46 anos, pardo, que iniciou desde ontem à noite. Então ele chegou no pronto-socorro com histórico de há menos de um dia, com febre, cefaleia, dor retroorbital bilateral, mialgia em panturrilhas, inapetência, náuseas e mal-estar geral. Então, ele chegou assim no pronto-socorro. Quais são suas primeiras perguntas, Jordan? Primeiro, diagnóstico de virose, né? Então, mas assim, tem cara de ser uma doença viral, brincadeiras à parte, é um paciente com uma doença febril aguda, né? Tem sintomas constitucionais muito importantes, mialgia, essa dor retroorbitária. Lógico, a gente sempre vai pensar num contexto, morando aqui em São Paulo, eu vim de Cuiabá, então a gente tem muitas arboviroses. Eu queria perguntar como que estava a situação epidemiológica das arboviroses lá em Curitiba nesse período. Perfeito, Jordan. Atualmente a epidemiologia de Curitiba é diferente da que era há uns 10 anos atrás, mas naquela época, por exemplo, dengue, a incidência era muito baixa. Dentre as capitais do Brasil, era uma com uma das menores incidências de dengue. Por vários motivos, principalmente a gente acredita que por causa da temperatura, né, o inverno lá era mais rigoroso. Inclusive era uma época de inverno e um inverno seco, então não era época de chuva. Então não se fazia parte da suspeita diagnóstica para esse paciente do ponto de vista epidemiológico dengue. Não falei que não é, mas assim, a probabilidade era muito baixa. Tá, e agora pensando... A gente tem que saber também se ele não estava em algum lugar que poderia ter prevalência de dengue ou de alguma outra infecção endêmica, né? Então, esse paciente, ele fez alguma viagem recente, veio de algum lugar, ou ele está morando em Curitiba e não fez nenhuma viagem há muito tempo? Perfeito. Ele negava viagens. A última viagem que ele tinha feito tinha há mais de 1 ano e meio, que ele tinha ido pra praia, e era só isso. Ele não tinha viajado para nenhum lugar diferente. Tá, e você falou que ele era comerciante, alguma comorbidade que chama a atenção? Exato, Jordan. Ele era comerciante, ele tinha uma venda, tipo uma pequena vendinha de comorbidades. O nosso paciente de 46 anos, né, homem como eu tinha mencionado, ele é hipertenso e diabético. Fazia uso de enalapril e metformina apenas. Ele era rígido, ele não era obeso, ele era saudável. Não tinha nenhum histórico mais significativo além disso. Tá bom. Então, pensando aqui em alguns outros fatores de risco de epidemiologia, comeu alguma coisa diferente recentemente, foi exposto a, sei lá, água contaminada, tudo. Perfeito. Tudo que ele consumiu eram produtos comercializados, ele não tinha feito nenhum tipo de consumo de carne de caça, produtos de beira de estrada, não tinha inclusive nem saído. A única coisa de diferente é que no dia anterior, no domingo, ele tinha feito um churrasco com a família. Ali fez sua carninha na churrasqueira, tomou sua cervejinha e foi só isso. Foi questionado se alguém mais da família estava com algum sintoma, apenas ele estava com sintomas infecciosos, estava todo mundo bem. Tá bom. Beleza, então a gente tem uma história de um dia, um quadro extremamente inespecífico. Só para recapitular, ele tinha febre, ele chegou a ferir a temperatura, era uma febre alta? Era uma febre alta de 38,5 graus a ferida. Tá. Ele tinha a mialgia, né? Você falou, era mais mialgia, ele tinha artralgia também?
A artralgia não era uma queixa significativa. Não, assim, ele tinha dor no corpo inteiro, mas não... A artralgia não estava descrita. Algum sintoma respiratório? Ele tinha odinofagia, coriza, tosse? Nesse primeiro momento, Jordão, ele ainda não tinha sintomas respiratórios. Tá. Mas vamos para a segunda parte. Então tá bom. Então, nesse primeiro momento, quando ele chega no pronto-socorro, ele traz essa história inespecífica. A única coisa diferente foi o churrasquinho com a cervejinha no dia anterior. Era só isso que tinha de diferente. Na prática, um paciente desse não chega no pronto-socorro, deve ter tido contato com alguém, talvez alguma coisa respiratória, ficou mal, toma uma dipirona, orienta sinais de alarme, se ficar ruim, volta. Exatamente. Lógico, a gente sempre vai fazer um exame físico, ver se o paciente está estável clinicamente, não tem cefaleia, para pensar numa meningite, algo mais grave, e aí a gente orienta bem e orienta a retornar. Se a gente estivesse falando hoje em São Paulo e ele tivesse bebido álcool, a questão do metanol, ia vir à tona. Mas aqui nesse caso, assim... Mas a febre seria estranha. Né? Ele fica fora de cogitação. O paciente, quando chegou no pronto-socorro, no primeiro momento, ao exame físico, chamava a atenção o seguinte. Ele tinha dor à palpação abdominal, tinha uma icterícia de 4 em 4. Ele não tinha reparado, né? Assim, no primeiro momento não foi uma queixa, mas assim, chamava a atenção de forma muito específica a icterícia dele. E, enquanto ele aguardava ali as consultas, ele evolui para um episódio de hematêmese. Aí agora a coisa ficou complicada, né? É uma síndrome ictero-hemorrágica. Febril. Febril. Então, o paciente, ele... É uma coisa muito importante do exame físico, né? Então, essa dor abdominal e icterícia e febre, né? A gente pensa, às vezes, pode ser uma colangite, alguma coisa do tipo. Pode ter uma obstrução de via biliar, ou então pode ter alguma hepatite, por exemplo, né? Uma hepatite viral. E aqui, até pensando no contexto dessa virose que eu falei inicialmente, de sintomas constitucionais do paciente ter muita mialgia, cefaleia, uma febre de início agudo. Lembra até mais se fosse pensar numa causa de icterícia de origem biliar, talvez uma hepatite aguda, por exemplo, uma hepatite A poderia justificar esse quadro. O fato dele já estar evoluindo com uma hematêmese, por exemplo, é um pouco estranho pensando, sem nenhum pródromo prévio, sem nenhuma exposição de risco, a síndrome ictero-hemorrágica clássica, que a gente sempre pensa em leptospirose. É pouco provável, não foi mencionado aqui nada em relação a enchente, se o paciente foi exposto a isso. Geralmente o paciente com leptospirose ele vai ter um pródromo antes de evoluir para essas formas mais graves, com sangramento e etc. Pensando em dengue, poderia ser dengue. Dengue pode fazer um quadro de uma doença ictero-hemorrágica, mas também no primeiro dia de sintoma, isso é pouco provável. Geralmente o paciente tem essa piora clínica maior, com queda de plaqueta, com vasoplexia, com risco de sangramento ali pelo 5º, pelo 6º dia de sintomas. Então, tudo isso no primeiro dia de sintomas é muito estranho. Ele realmente não teve nenhum pródromo antes, foi um dia de história apenas. Isso é um pouco estranho. Então, a gente vai ter que lançar mão de alguns exames laboratoriais para esse paciente. Perfeito. E, por enquanto, a gente vai dando suporte enquanto a gente vai avançando com essa investigação. Uma outra síndrome ictero-hemorrágica clássica que a gente tem é a hantavirose, né? Só que a hantavirose geralmente está associado com exposição a roedores silvestres, né? Então, esse paciente não teve história, ele está, a princípio, na zona urbana de Curitiba, né? Então, a chance de ser... E geralmente a hantavirose, ela vai iniciar com o período prodrômico e depois ela vai evoluir para a síndrome cardiopulmonar, que é a mais clássica no Brasil. Vai evoluir às vezes, com disfunção renal, com disfunção pulmonar, cardíaca, vasoplegia. Mas, realmente, volto a falar que o que chama atenção é que tudo isso foi no D1 de sintoma. Um dia de febre com tudo isso. Tá? Febre amarela também em Curitiba não é comum, né? Exato. Ele não teve nenhuma outra viagem, como já foi dito. E ele comeu um churrasco, pensar em alguma coisa transmitida pela carne de churrasco, acho que não, né? É muito comum churrasco ali em Curitiba. Geralmente de origem bem... Então, enfim, vamos prosseguir aí com os... Perfeito. Os exames. O que a gente tem aí em mãos de exame laboratorial? Todos esses diagnósticos que você mencionou, hantavirose, dengue, leptospirose, eu vou considerar que você queria sorologia para todas elas e elas estão rodando.
Dentre os Não, outros... lembrando que essa aí é só a elucubração inicial, né? A gente, antes de pedir isso, a gente ia pedir um hemograma, outros exames, né? Lógico. ureia, creatinina, fazer pelo menos um raio-x de tórax. Ele teve uma hematêmese, né? Isso. A primeira rodada de exames aqui, ó, do dia 1. Então, vamos lá. Nos exames do dia 1, ele tinha hemoglobina normal de 13,1, hematócrito de 36,9, leucócitos de 14.460, que a gente já considera acima do ponto de corte na maioria dos locais aí. Plaquetas de 14.000, então uma plaqueta bem baixa, né, o que justificaria já o sangramento. TGO de 168, então um pouquinho elevado. TGP de 89, também um pouquinho elevado. Um RNI normal de 1,02. Ureia de 162. Creatinina de 6,39. E um PCR de 158. Nossa. Com um pH venoso, né, de uma gás venosa, de 7,31. Tá. Não temos bilirrubina. Assim, eu mencionei que ele estava ictérico, mas a gente não tem bilirrubina no dia 1. A gente vai ter no dia 2. Tá, mas só algumas coisas, algumas ponderações desses exames aqui, pensando nas nossas hipóteses diagnósticas iniciais. Hepatite viral aguda, descartado praticamente com essa elevação de TGO-TGP muito baixa. Perfeito. Né? Geralmente a gente tem elevações muito altas de transaminases, pensando nas hepatites virais clássicas, né? Tipo, principalmente hepatite A, que é a principal. Pensando em dengue, pode ser dengue. Tudo isso aí tá batendo com uma dengue, por exemplo, né? Só a história clínica que eu volto a falar que tá estranho o paciente já aparecer no primeiro dia de dengue com 15.000 plaquetas. Mas o paciente poderia ter ali elevação mais ou menos aí de transaminase, com elevação de bilirrubina. Uma coisa que é clássica também, que chama muita atenção, o paciente tem uma icterícia 4x4. Então você nem precisa me falar o resultado da bilirrubina, que eu sei que vai estar muito alta. Perfeito. Eu acho que vai estar bem elevado esse resultado de bilirrubina e o paciente tem uma elevação tocada de transaminase. O que é muito clássico disso é a leptospirose. É muito comum essa dissociação da elevação de transaminases que não costuma ser tão elevada com uma bilirrubina muito elevada. Isso é clássico da leptospirose. Pode ser que ele tenha tido contato, esse comércio, me fala um pouco mais desse comércio desse paciente aí. Perfeito, Jordan. O comércio dele é um comércio pequeno, no qual trabalha só ele e o filho dele, né, no balcão. A princípio, o comércio tá tudo bem. Não tem. O que ele vende nesse comércio? Ele vende de um pouquinho de tudo. Aqueles comércios de interior de bairro, sabe? Que vende bolachinha, vende bebida. A vigilância sanitária tá frequentando esse comércio? A princípio. Eu vou fazer o seguinte. A esposa dele chega e é questionado sobre exatamente essas questões que você queria saber um pouquinho mais. E o que chamou um pouquinho a atenção que ela falou assim, que ele consumiu com todo mundo. A única coisa de diferente que ele consumiu que o resto da família não consumiu foi a cerveja. Entendi. Não, assim, mesmo assim, eu acho que isso é uma forçação que a gente... Primeiro, que a gente está vendo algo que é um relato de caso, né? Se fosse algo sem relato de caso, seria tudo muito mais clássico, muito mais fácil de se entender. Sim. Né? Então, a gente já começa a pensar em um vínculo epidemiológico talvez um pouco mais fraco, em algo do tipo. Então, a gente está enviesado por conta disso. Uma outra coisa, assim, ainda chamando a atenção dos exames laboratoriais, é que o paciente ele tinha uma disfunção renal aguda muito importante. Eu não perguntei para você, mas a gente tinha o resultado do potássio desse paciente. Perfeito, potássio de 2. Então assim, a gente tem algumas causas clássicas de lesão renal aguda com hipocalemia, né? Você falou que ele teve vômito não, né? Ele teve um vômito só com ele teve hematêmese. Ele teve hematêmese. Com sangue. Eu acho que um episódio de vômito não seria justificável ele já ter hipocalemia por conta disso e ele tem uma disfunção renal muito importante. Então, eu acho que é mais um problema tubular que esse paciente está sofrendo, né? E aí, causas de disfunção renal, disfunção tubular que a gente pensa classicamente, é tudo relacionado... Opa, desculpa. A maioria das coisas é relacionada à infectologia, né? O uso de polimixina, o uso de anfotericina, o uso de aminoglicosídeo pode fazer isso. E uma causa infecciosa clássica é a leptospirose. Então, são duas coisas ali que o paciente tem uma síndrome icterohemorrágica febril, com elevação mais ou menos de transaminase, com uma elevação muito grande de bilirrubina só pelo exame clínico, a gente já tem essa ideia, e tem uma disfunção renal aguda com hipocalemia.
Então vai tudo fechando aqui para um quadro de leptospirose mesmo, né? Perfeito, Jordan. Nesse meio tempo, eu vou falar o que aconteceu com o paciente e algumas informações a mais que foram questionadas. Só nesse meio tempo eu já teria começado um tratamento aí para esse paciente. Perfeito. Então, tá? O que você teria feito por ele, Jordan? Daria bom que qualquer coisa trata, né? A gente pode dar qualquer penicilina ali, a gente pode dar doxiciclina, a gente pode tratar esse paciente. Lembrando que o tratamento antimicrobiano para leptospirose, e olha só, eu falei no começo que era uma virose e não era uma virose, provavelmente é uma bactéria, né? Pra ver como que as coisas enganam a gente. Enfim, o antibiótico, quando o paciente já está nessa fase inflamatória ali da leptospirose, não muda o curso clínico da doença, tá? Então, a gente trata muito mais pensando no ponto de vista, a gente tem a bactéria provável que a gente não vai dar nada para tratar, sem falar que a gente diminui a eliminação da bactéria pela urina. Então, até talvez por uma medida de saúde pública, você diminui a eliminação de bactéria na água, talvez seja algo que funcione. Mas esse momento já muito grave, o antibiótico não tem tanto efeito. E aí o que importa, o que muda a mortalidade, é a gente dar uma boa assistência geral para esse nosso paciente. Sim. Então, hidratação, reposição de plaqueta e etc. E uma coisa que a gente tem que ficar atento é esse paciente tem disfunção respiratória, porque o que muda, é um estudo, inclusive, se eu não me engano, foi conduzido no Emílio Ribas, bem antigo e clássico, que é fazer hemodiálise precoce, se bem que esse paciente já tem indicação, né, tá com 6 de creatinina, ureia lá em cima, mas paciente que tem disfunção renal e disfunção pulmonar, alteração em filtrado pulmonar, ele vai precisar fazer hemodiálise precoce. E isso diminui a mortalidade na leptospirose. Então, isso é uma coisa importante, tá? Então, ficar atento a isso, se o paciente tem critério para hemodiálise precoce, suporte e antibiótico. Perfeito, Jordan. O paciente recebeu hidratação endovenosa e foi iniciado ceftriaxona empírico já naquele primeiro momento quando ele chegou no pronto-socorro. Porém, com o passar da internação, ele foi transferido para UTI e agora foram feitas tomografias de abdômen e tórax. A tomografia de tórax eu te mandei, você pode ir olhando ali. Tá. Enquanto isso, eu vou falar os achados da tomografia de tórax. Depois a gente, para quem estiver vendo no videocast, a gente pode postar a imagem aqui do artigo que a gente está mesclando nesse caso clínico. Mas veio descrita a tomografia de tórax. Focos de opacidade em vidro fosco com áreas de espessamento liso de septos interlobulares compatível com hemorragia alveolar. De exames do dia seguinte, ele está com um HB de 10.7, então o HB dele caiu mais que 1 ponto, né? Caiu quase 2 pontos. Hematócrito de 29, os leucócitos subiram para 26 mil, as plaquetas continuam baixas de 15 mil, TGO continua ali naquela mesma, levemente alterado, 224, TGP 112, mas ambos aumentaram. RNI continua ali 1.11, bilirrubina total exatamente como você tinha comentado. Veio alto e não veio pouco alto, 10, não. 12. Veio total, bilirrubina total de 19,88 e bilirrubina direta de 13,05. Bilirrubina indireta de 6,8. Ureia 204, creatinina 7,85. E tem um dado novo, CPK de 3.753. Tem 2 achados, um na urina que eu ainda não vou te falar, mas teve um achado no exame físico que eu omiti lá do começo que estava descrito, que ele teve uma icterícia rubínica. Isso aí é um clássico, né? E dor na panturrilha, isso, né? São clássicos. Teve um detalhe interessante na história, que a esposa falou que a cerveja que ele bebeu estava guardada no porão de casa há muito tempo e que ele pegou essa caixa que ela estava no chão, né? Tava no engradado. Principalmente quem mora em bairro, assim, ainda tem aquelas garrafas de cerveja que a gente compra no engradado, deixa de forma exposta ali. E foi questionado para ela sobre a questão de rato no local. Ela falou que no porão tem rato e que eles fazem xixi no porão. Nesse meio tempo, eu já tenho um exame de urina que vem com uma possível resposta no dia 2. E aí eu quero saber, Jordão, você vai até o fim com o seu diagnóstico de leptospirose ou você ainda quer trocar? Eu vou até o fim.
Vai até o fim. Então, a partir de agora, eu vou falar de algumas coisinhas que a gente acaba dando diagnóstico e veio de... No segundo dia veio pesquisas de leptospiras na urina, veio sugestivo de leptospirose. A nossa sorologia ainda não saiu, tá? Mas esse paciente começou também a ter episódios de hemoptise, mas logo melhorou. No caso aqui, no caso clínico que eu tô mesclando, ele logo melhorou. Ele precisou entubar ou não? Não precisou entubar. E fez diálise? Provavelmente. Fez diálise, é. Provavelmente fez diálise, sim. No quinto dia dos sintomas, o HB dele manteve estável em 10, hematócrito 27, os leucócitos continuaram altos de 47 mil, as plaquetas já começaram a responder de 39 mil, o RNI de 1,22, a bilirrubina continuou super alta, de 42 bilirrubina total, bilirrubina direta de 21, indireta de 21 também, então as duas super altas, mas a creatinina aqui já baixou para 3,09. No caso clínico aqui, não tem se ele chegou a dialisar, poderia ter dialisado e só por causa disso a creatina ter respondido, mas o pH dele já foi para 7,44 e o CPK já de 3.753 já foi para 1.159, então já baixou bastante, clinicamente aparentemente começou a ter resposta. Depois de uma semana ele continua evoluindo bem e veio o diagnóstico que comprovou a sua hipótese, Jordan, como a gente estava, de leptospirose e IgM positivo. Legal, muito bom esse caso. É bom para raciocinar, né, clinicamente, né? Então, se um paciente... A hantavirose é algo que lembra muito leptospira, só que o paciente não tinha epidemiologia ali de zona rural, era um paciente de zona urbana. Eu acho que fica o recado também de que são alguns vínculos epidemiológicos clássicos que a gente está acostumado. Então, leptospira, a gente sempre pergunta se o paciente teve contato com enchente, ou então trabalha, sei lá, limpando esgoto, algo do tipo, mas às vezes as coisas não estão tão óbvias, assim, né? Então, a gente não pode eliminar um diagnóstico só porque a gente não tem um vínculo epidemiológico muito clássico. E o que realmente me chamou a atenção é desse paciente não ter apresentado nenhum pródromo. Ele já se apresentou com leptospirose de uma forma muito grave, né? E aí, uma das coisas que mudam de mortalidade é diálise precoce. A gente pode até botar esse estudo aí no link do nosso programa. E eu acho que é isso, é muito clássico, né? Eu acho que uma das coisas que mais chamam a atenção é essa elevação muito grande de bilirrubina, com uma elevação só tocada de transaminases, né? Então, você quase não tem dano de hepatócito, você tem mais uma congestão ali, uma lesão de via biliar mesmo, e você mantém as transaminases praticamente ok. Então, é mais uma congestão ali da via biliar, por isso que estoura muito. E essa disfunção renal com hipocalemia é muito clássico também. E o paciente, ele evolui, inicialmente, ele vai evoluir com uma forma anúrica, então o paciente vai ficar até anúrico. E uma das coisas que a gente tem que chamar atenção também na leptospirose, o paciente, na hora que ele recupera a função renal, vai cicatrizando ali os túbulos, né? Ele vai evoluindo com poliúria. Então, às vezes, o paciente começa a urinar 10 litros por dia. Então, sim, é muito importante a reposição volêmica adequada na recuperação desses pacientes. No caso, talvez a inoculação direta, né? Talvez teria influenciado talvez nessa evolução. Como eu mencionei, os dados clínicos eu peguei de um caso, e o caso que eu mencionei era um paciente que ficou, assim, a hipótese, né? Depois foram ver, tinha, tipo, muito xixi de rato no porão, então ele acabou bebendo, assim, consumindo de forma meio praticamente direta. Esse paciente que eu falei pra você, a história, o desfecho foi pior, né? Ele acabou evoluindo a óbito. Talvez o fato de ter sido uma inoculação tão grande tenha sido uma quantidade ali de bactéria maior, a evolução clínica tenha sido pior por causa disso, né? Sim, por isso que é sempre importante, ó, a camisa ali na latinha de cerveja, dar aquela limpadinha antes de beber. Opinião do especialista do Dr. Jordan. Eu sempre faço isso, sou salvo aqui. Essa questão, né, assim, de fato, a gente está muito acostumado com a questão de água de esgoto ou de água de enchente, né? Dentre os outros casos que eu vi ao longo da minha vida, sempre você tinha o vínculo epidemiológico. E nesse, talvez, o quadro clínico era muito sugestivo, aquela questão meio house, né? Vou na casa do paciente tentar descobrir. Então, questionar mais com a família, contato com o rato e tudo mais. A gente até ia mencionar, assim, né? O tempo de evolução não bate, mas ele fecharia para síndrome de Weil
por causa da hemorragia, da disfunção renal, né? E a icterícia, né? Uhum. Que seriam as tríades principais. Mas é isso, tem a ver com bebida, mas não é intoxicação por metanol. Excelente. Então, acho que é isso, né? Bem legal o caso, um classicão aí um clássico apresentado talvez de uma forma um pouco atípica aí, né? Exato. De início. Exatamente. Então é isso, né? E aproveitando, lembrando que nos dias 20, 21 e 22 de novembro, aqui em São Paulo, nós temos o nosso evento Infecto Expert. Infecções em pacientes imunodeprimidos, infecções osteomusculares, trilhas que a gente vai conversar sobre vários temas atualizados. E esse ano a gente vai trazer o mundo da pediatria, vamos conversar sobre candidemia invasiva no mundo da pediatria, meningite no mundo de novas cepas de vacinas, pneumo, vários assuntos atuais muito legais. Não perca! E é isso aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente no YouTube, no Instagram e no seu agregador de podcast favorito. Tchau, tchau.